Outro princípio que deve ser considerado é o da legalidade. Esse princípio ele é expresso no texto constitucional no artigo 37, caput da Constituição. Bem, a gente tem que pensar que a legalidade é o fundamento do Estado de Direito. O Estado atua nos termos da lei. O Estado vai atuar nos limites da lei, certo? Quando a gente fala de princípio da legalidade e a gente pensa lá na iniciativa privada, no Código Civil, certo? No direito civil, a gente lembra que o princípio da legalidade para os indivíduos, ele aparece no artigo 5º, inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Esse princípio para os indivíduos é um princípio de liberdade. Eu garanto ao indivíduo que ele só será obrigado a fazer alguma coisa se a lei assim o disser. Certo? O parâmetro é na lei. É a lei. Mas o princípio da legalidade voltado para a administração pública, ele significa que a administração somente poderá atuar quando autorizada por lei. É uma lógica inversa, com o objetivo também de garantir a liberdade dos indivíduos. O Estado vai atuar nos limites da lei. Certo? Então, aquilo que a gente vê no artigo 5º, inciso 2, que se refere à autonomia privada, à liberdade dos indivíduos, ele é contraposto à legalidade administrativa, que vai dizer que o Estado só pode atuar quando a lei assim o determinar. Bem, agora a gente tem que observar o seguinte: a administração pública, ela pratica determinados atos chamados discricionários. Esses atos discricionários, eles ocorrem quando a lei dá uma margem de liberdade para que o agente público ele decida, dá uma certa margem de liberdade. Às vezes, a lei dá 2 ou 3 opções, ou a lei não fala de opções, mas deixa a cargo do agente público, no caso concreto, dar a melhor solução àquele caso. Né? Vamos imaginar aí casos de calamidade pública, casos de emergência. A gente não sabe o que vai acontecer. Por exemplo, o caso de um bombeiro. Né? O corpo de bombeiros chega para apagar um incêndio, para socorrer pessoas. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a apagar as chamas primeiro ou eu tenho que socorrer as vítimas? Né? Vai depender da situação que as vítimas se encontrem. Então, há uma série de decisões a serem tomadas que eu só vou, embora existam padrões, protocolos de operação do Corpo de Bombeiros, por exemplo, eles só vão decidir o caminho que eles vão tomar avaliando a situação concreta. Então, não dá, nesses casos, para o legislador definir previamente as hipóteses legais sociais. Em caso de incêndio, né, uma emergência, queimada de uma mata e por aí vai, uma seca, olha, o administrador vai ter uma certa liberdade para agir. Tudo bem? Princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade, ele pode ser analisado sob 2 aspectos. O primeiro aspecto é voltado ao administrado. A administração pública, ela deve atuar sem fazer distinção entre os indivíduos. A impessoalidade aqui, ela se aproxima da igualdade. Eu devo tratar os administrados de forma igual, certo? Eu não posso acelerar um processo porque é o fulano de tal a parte interessada naquele processo. Eu não posso atrasar o andamento daquele processo porque é o ciclano e o ciclano eu não gosto. Então, eu não posso dar um tratamento diferenciado em razão de quem é o requerente. Isso viola o princípio da impessoalidade. O outro viés que eu encontro para falar sobre o princípio da impessoalidade é em relação à atividade administrativa. A atividade administrativa, ela deve buscar o interesse público, certo? Toda atividade administrativa é uma atividade promovida pela administração pública. A gente tem que ter o cuidado com o patrimonialismo, que é o quê? Que é a apropriação da coisa pública pelo gestor, pelo agente público. O agente público ele pratica um ato no exercício de suas funções, no exercício das atribuições do seu cargo, mas ele diz que é ele que faz. Né? Se é uma ação boa, então ele diz que ele é bondoso,
que ele deferiu o seu pedido. Se o pedido é seu, se o direito é seu, ele deferiu algo que já está previsto na lei, não fez nada demais. Então, e aí o indivíduo, o agente público, quando ele faz isso, ele se apropria da atuação administrativa, ele viola o princípio da impessoalidade. Certo? Exemplos de concretização do princípio da impessoalidade. A gente tem a realização de concurso público. Vai passar no cargo os melhores candidatos. Vai passar no concurso e assumir e ser nomeado os candidatos que foram melhor nas provas. Né? Não vai ser aprovado no concurso público aquele que é apadrinhado, é filho do fulano de tal, então deram um jeitinho lá e ele entrou. Não, não é. A licitação também, ela garante a impessoalidade, porque eu não sei, no final das contas, quem vai ser contratado. Às vezes é uma empresa que os administradores não têm uma boa relação com a administração pública. Não tem problema. Mas essa empresa deu a melhor oferta na licitação e ganhou. Então ela tem direito de ser contratada pela administração pública. Vedação ao nepotismo. A vedação ao nepotismo, ela tem previsão lá no Estatuto dos Servidores Civis da União e tem previsão também na súmula vinculante número 13. O que é o nepotismo? Contratar parente na administração pública. Certo? Isso é proibido pelo princípio da impessoalidade e pelo princípio da moralidade, que a gente vai falar daqui a pouco. Publicidade. A publicidade, nos termos do artigo 37, parágrafo 1º, a publicidade ela não deve ser utilizada para fins de promoção pessoal dos agentes públicos. É aquela coisa, o cara bate no peito assim e fala, eu fiz, eu sou bom, olha, sem mim nada aconteceria, né? Esse cara ele não merece ficar na administração pública, tá? Porque ele se apropriou da coisa pública. Tudo bem, pessoal? Bom, a súmula vinculante número 13, o que ela diz? O texto está aí para vocês. Ela impede a nomeação de parentes, a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta. Linha reta é pai, filho, neto, bisneto e por aí vai. Avô, bisavô. Linha colateral são aqueles parentes que você escolhe. Irmão, primo. Irmão você não escolhe, não, mas primo você escolhe. Né? Irmão, sobrinho, primo. Filho de primo não é nada seu. O seu parentesco vai até o primo. Colateral até o 4º grau. Da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para exercício de cargo em comissão, de confiança ou ainda função gratificada. A súmula ela fala ainda do chamado nepotismo cruzado, que é, por exemplo, o filho do promotor ser nomeado para ser assessor do juiz, né? O filho do juiz ou a esposa do juiz ser nomeada para um cargo na Assembleia Legislativa e por aí vai. Então, é uma tentativa de burlar, né, para não ficar tão óbvio, né, o marido nomear a esposa para o cargo ali. Não, você vai ser nomeado em um outro órgão. Então, isso é nepotismo também, certo? A gente tem que fazer uma observação, porque, embora a súmula ela fale sobre isso, e ela não trata de todas as situações possíveis de nepotismo. O próprio STF, a gente tem um julgado, eu achei 2 julgados do Dias Toffoli, que ele como relator, que foi uma decisão de mérito já, diz que a súmula número 13 não esgotou a matéria, o objetivo do STF não foi esgotar a matéria sobre o assunto, quer dizer, podem haver outras hipóteses de nepotismo que não estão abrangidas pela súmula vinculante. Lógico que a súmula vinculante número 13, ela tem um limite até onde ela pode ir. Só que, como o nepotismo ele foi proibido com base no texto constitucional, diretamente do artigo 37, princípio da moralidade e princípio da impessoalidade, nós vamos ter outras situações em que eu posso configurar o nepotismo que não estão abrangidas pela súmula número 13. Tá? O objetivo da súmula número 13 foi facilitar as coisas.
Só que eu posso, por exemplo, tentar combater a nomeação de um determinado agente público, tá? Mesmo não abrangido pela súmula número 13. É isso que o julgado quer dizer, tá? Tá o julgado aí nos slides para vocês, tá? A reclamação número 15.451, tá? Bom, a súmula vinculante, ela abrange agentes políticos. Quem são os agentes políticos? São aqueles agentes, são aqueles cargos de primeiro escalão no Poder Executivo. Quer dizer, ministro de Estado, secretário de Estado, secretário municipal. Esses cargos é do primeiro escalão do governo. Tá? Esses cargos são chamados de cargos políticos, são agentes políticos. Nesses casos, a posição do STF hoje, do colegiado, é no sentido de que esses cargos eles não estão abrangidos pela súmula vinculante número 13. Quer dizer, então, a rigor, um prefeito poderia nomear o seu filho ou poderia nomear a sua esposa para um cargo de secretário. Tá? O presidente da República poderia nomear um. Vocês lembram que na época o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, ele queria nomear o filho dele como embaixador em Washington. Tá? E aí deu aquela polêmica danada e tal. E o interessante é que o pessoal, assim, qual era a justificativa? Olha, não, o caso não está abrangido pela súmula vinculante número 13. Esse é o entendimento do STF. Tá? Mas assim, no passado a gente já teve um liminar do ministro Marco Aurélio que ele negou a nomeação, ele suspendeu um decreto de nomeação do filho do prefeito da cidade do Rio de Janeiro, né, o filho do Crivella. Ele tinha sido nomeado pelo pai para ser secretário-chefe de gabinete, e aí o ato foi suspenso em uma reclamação por liminar. Mas aí, dentre a nomeação até a decisão de mérito, o que aconteceu? O prefeito nomeou outra pessoa para o cargo e aí a reclamação perdeu o objeto, foi prejudicada. E não houve julgamento de mérito. Tá? Então a gente não teve uma decisão de mérito sobre isso. Recentemente, quer dizer, no ano passado, em setembro de 2019, na reclamação 26448, de relatoria do ministro Edson Fachin, ele também deu uma liminar suspendendo uma nomeação. Tá? Ele falou, olha, embora as decisões do STF eles retiram da incidência da súmula vinculante os cargos de natureza política, não há justificativa nem nos precedentes da decisão, nem na discussão na época no STF sobre o assunto. Então não há por que não aplicar os cargos de natureza política, e aí ele suspendeu a nomeação para um cargo. Isso foi em 2019 e esse julgamento ele ainda está pendente.